Tô esperando ver se começa a gravação. Tá. Oi, pessoal, tudo bem? Quem me conhece aí, tá chegando agora no canal, já viu alguns dos outros vídeos meus desse canal, viu que o último vídeo que eu postei faz um ano, mais de um ano, e era um pedido de socorro, na verdade, que eu fiz quando começou a pandemia para trabalhar o material, né, de física no ensino médio. E porque eu estava perdida, assim, completamente perdida. Minha prática era muito pautada em experimentos, né, no laboratório, e eu estava, enfim, não tinha mais o laboratório. E aí eu fiz o vídeo desesperada e fiquei mais de um ano sem produzir nada, né, para o canal, sem fazer nenhum outro vídeo, porque, enfim, estava trabalhando, pesquisando e pensando em soluções para essa situação que a gente está hoje, que na verdade agora a gente está num híbrido, né? Aqui em São Paulo, pelo menos no estado de São Paulo, a gente vai entrar hoje. O dia que eu estou gravando isso aqui é dia 12 de abril, então a gente vai entrar hoje para o híbrido de novo. A gente começou o ano com. O híbrido é parte da turma no presencial, parte da turma online, né? A gente começou assim o ano de 2021. E aí teve um lockdown aqui em São Paulo, no estado, e agora, dia 12 de abril, a gente retorna para esse híbrido. Mas, assim, a forma como eu estou trabalhando, né, como eu trabalhei no ano passado, dá para adaptar para esse híbrido, manja, assim, dá para você usar essas mesmas estratégias nesse ensino híbrido. E eu não voltei para o laboratório, né? Eu continuei com. Mesmo no híbrido, eu continuei restrita à sala de aula, né? Porque o laboratório dos colégios que eu dou são pequenos, não é tudo que você pode usar no laboratório, tem aquela questão da higiene, do ambiente, enfim. Então eu optei por não voltar ao laboratório. Né? E, na verdade, assim, acabei que eu comecei a introduzir algumas práticas no meu planejamento, né, nas minhas aulas, que eu não usava antes, porque eu gastava muito tempo nessa ideia de laboratório, né? Então, eu vou fazer esse vídeo com 3 partes, porque eu vou falar de 3 abordagens que eu estou fazendo agora, tá? Eu vou começar com a primeira delas, com esse vídeo. Então, na verdade, vão ser 3 vídeos. Essa é a primeira parte desse vídeo. E essa primeira parte eu vou falar sobre como eu substituí essa parte experimental, né, de laboratório, pelo laboratório virtual, né? Vou falar de uma plataforma que é bem conhecida da gente, né, do FET, e que é da Universidade de Colorado, não sei se vocês conhecem, mas quem conhece sabe que é muito legal. E eu vou deixar aqui o link nas descrições, vou mostrar para vocês, vou dar um exemplo de uma atividade que eu fiz com o primeiro ano, e, enfim, o vídeo é basicamente isso, tá? Esse primeiro vídeo. O segundo vídeo eu vou falar de uma estratégia que eu usei para trabalhar a história da ciência, porque, assim, como eu usava muito a parte laboratorial, e mesmo esse FLET, P-H-E-T, esse FET, ele é bem legal, mas ele não é, assim, a forma como eu estou trabalhando com ele não é como eu trabalhava no laboratório mesmo, né? Então, eu meio que ganhei um tempo, né, da minha prática para trabalhar, por exemplo, uma outra abordagem. E eu resolvi trazer a questão da construção histórica dos conhecimentos, trazer um pouco de história da ciência e trabalhar os conceitos em cima dessa evolução histórica, tá? Então, eu comecei a estudar muito isso, e aí eu vou falar dessa linha na segunda parte. Na terceira parte, eu vou apresentar alguns youtubers, né, 2 em especial, que eu uso muito também. Então, outro tipo de abordagem, e como eu faço com as abordagens com o conteúdo desses youtubers, tá? Então, é isso. Mais uma coisa, para começar, eu acho importante dizer que, assim, a forma como eu dou meu conteúdo
A forma como eu trabalho esses conteúdos, não dá para dar todo o conteúdo de física que a gente conhece. O que significa isso, gente? Se você tem um comprometimento muito grande com o conteúdo, ou seja, se a escola te cobra muito esse conteúdo, né, conteúdo de física, você vai ver que não vai rolar, tá? Então eu tive que fazer aí algumas escolhas, né, e para poder, enfim, para poder dar esse curso, oferecer o curso de física da forma como eu vou apresentar aqui, tá? Então, por exemplo, o primeiro ano no ensino médio, eu começo tratando com dinâmica. Eu entro eu uso muito o Paul Hewitt nesse caso, né, para essa prática. Ele começa trabalhando o desenvolvimento histórico, né, do movimento, né, como é que se entendia movimento com Aristóteles, aí ele fala um pouco de Copérnico, de Galileu, e aí ele chega em Newton, né. Então ele vai trabalhando isso e começa com a dinâmica. Ele fala, o Paul Hewitt, ele dá a primeira lei, aí ele entra um pouco em cinemática e depois ele retoma para a segunda e terceira lei. Eu não faço isso, eu dou as 3 leis, né, eu dou essa parte, essa introdução da dinâmica, vou para quantidade de movimento, né, momento linear, impulso e colisões. E vou seguindo o barco. Eu não dou cinemática, gente. Vocês vão ver como é que eu trabalho cinemática. A cinemática vai estar muito misturado aí dentro dessa dinâmica, tá? Ela não vai, eu não paro o curso e, vamos falar agora de velocidade, movimento uniformemente variado, movimento uniforme, não. Né, isso não acontece. Eu tive que abrir mão desse conteúdo, né, pelo menos dessa forma, assim como ela é passada, para poder trabalhar mais outros conceitos, tá? Eu dou também no primeiro ano a parte de energia, trabalho potência, e eu termino com gravitação, né? Então, é esse conteúdo que eu estudo, basicamente, que eu trabalho no primeiro ano. E o segundo ano eu dou um pouco de termodinâmica, começo com termodinâmica, e eu dou termodinâmica, tá? Eu não começo com tem uma parte da termo que é muito estudada também na química, calor latente, calor específico, e então isso é tratado com a professora de química, tá? Eu foco realmente na termodinâmica, nas leis, né? Lei zero, primeira e entropia. Então, eu trabalho isso, falo de máquinas térmicas, e essa parte que já é oferecida na química, obviamente que eu vou citar, né? Ela acaba se misturando aos conceitos de termodinâmica, mas eu não paro a termodinâmica para dar calor, para falar de calor latente, de mudança de fase, calor latente de fusão, calor latente de, enfim. Isso eles vêm na química, tá? E também no segundo ano eu dou ondulatória, não dou ótica. Eu começo ondulatória, então eu dou termodinâmica ondulatória no segundo ano. Todos os fenômenos ondulatórios eu trato como ondulatória, então eu vou falar de reflexão, de refração, eu falo da refração da luz, do som, semelhanças e, enfim, singularidades de cada um. Falo de interferência, ressonância, difração, tudo em ondulatória. No terceiro ano, eu entro com eletricidade, eletromagnetismo e ótica. Então, ótica é a última coisa que eu vou dar para eles. Porque daí, quando termina a ótica, eu também fecho, assim, eu trago um gancho um pouco de relatividade geral, que eu já falei um pouco no primeiro ano, quando eu dou gravitação, né? Então, eu também comento um pouco de relatividade geral, relatividade einsteiniana, newtoniana, lá no primeiro ano. Eu retomo isso também no final do terceiro ano e faço esse fechamento, tá? Então, isso é como eu trabalho mais ou menos os conceitos. Não é uma coisa linear, eu vou e volto muitas vezes, né? Então,
acaba sendo meio que uma espiral, assim, a ideia de como eu pensei nessa ideia de conceitos na física foi uma espiral, entendeu? Onde você vai e volta aquele conceito, mas um degrauzinho acima, né? Então, enfim, eu trabalho assim. Não é o melhor, não estou dizendo que é o melhor, estou dizendo que é como eu trabalho, tá, gente? Eu estou aqui justamente para a gente conversar e entender aí, você que é professora, professor de física, aluna que está estudando aí, está fazendo graduação, enfim, quiser conversar, quiser discutir, por favor, eu vou deixar o meu Instagram, né? Então, se quiser entrar em contato comigo. Se não fosse o Pablo, que foi um colega, né, de um professor de física da Paraíba, nossa, meu, que demais. Ele entrou em contato comigo, foi ele que pediu para eu, perguntou se eu tinha resolvido, né? Ele viu o meu último vídeo, viu que fazia muito tempo que eu tinha feito aquela gravação, e aí o pedido de socorro, né? E ele perguntou como é que eu resolvi, né? Se eu tinha alguma coisa, e aí foi que me inspirou para fazer esse vídeo agora, esses vídeos, né? Essa série de vídeos. Então, assim, é muito, gente, muito legal. Por favor, entrem em contato comigo. Eu quero muito conversar com vocês e, enfim, saber da prática de vocês, saber se vocês têm alguma coisa diferente, se vocês fazem diferente, como vocês fazem. Eu acho que isso é muito importante, né, para nós como professoras e professores dessa disciplina. E, enfim, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês, vou compartilhar aqui, a plataforma FET que eu usei para substituir as aulas que eu fazia no laboratório, né? Como eu disse, muitos de vocês já conhecem, eu acredito que sim. E quem não conhece, meu, super legal. Vou mostrar aqui para vocês. Acho que vale muito a pena, né? Aí, ó, vocês estão vendo FET Colorado, né? Da Universidade do Colorado. Tem a versão em inglês dessa plataforma, as simulações são basicamente as mesmas, só muda alguma coisa, uma introdução. E é importante, gente, ó, que vocês criem o login de vocês, tá? Criem o login de vocês. Tudo bem, pessoal? Por que que eu falo isso? Vocês vão ver. Quem conhece, enfim, não é muita novidade. Eu não vou doar agora, talvez mais tarde, tá, filho? Eu sou pobre, professora professora aqui no Brasil não é muito rico, não. Então, vamos lá, eu vou entrar aqui nas simulações, e aí eu vou mostrar por que que é importante você fazer o seu login, tá? Se registrar como professor nessa plataforma, ó. Você tem aqui um monte de simulações muito legais, né? Tem todas as áreas da física. Se você viajar aqui nesse site, tem umas coisas muito, muito, muito legais. E vale dizer, gente, que eu não criei isso sozinha, tá? Tudo isso que eu vou mostrar para vocês, essas estratégias, foi conquistado, né, foi construído por meio de diálogos com outras professoras, outros professores da área, tá, gente? Então, eu fiquei esse um ano aí, pouco, sem aparecer aqui no canal, estudando, né, conversando, dialogando com colegas para chegar nesse resultado que eu estou mostrando agora para vocês, tá? Então, o mérito não é só meu. Enfim, tem aqui, ó, eu vou falar de um que eu fiz, né? Eu vou falar só do que deu certo, tudo bem, gente? Porque nesse meio tempo deu um monte de cagada, mas eu vou mostrar só o que deu certo. E aqui você tem, né? Quando você clica lá no link, você vai ver a simulação. Mas antes de entrar na simulação, né? Eu quero mostrar para vocês, ó. Tem esse aqui para professores. Aqui vai falar um pouco sobre o experimento, os tópicos, a descrição, enfim, legal, dar uma lida, obviamente. E aqui, você só tem acesso, gente, a esse para
professores se você se cadastrar na plataforma, tá? Se você entrar sem se cadastrar, você não vai ter esse acesso. E aí aparece um vídeo, introdução deles, explicando o experimento, como eles pensaram, né, em trabalhar esse experimento, o pessoal do FET. Esse vídeo é em inglês, não tá traduzido, e aqui tem muito material legal, gente, olha, muito material de professores brasileiros, muita galera do Instituto Federal em peso aqui nesse FET. Tem americanos, tem uma galera aí de espanhol também, tem material aqui em espanhol, enfim, tem muita coisa legal, tá? Galera que usa essa plataforma, trabalha algumas, né, produz algumas coisas, e coloca aqui, ó, tem de tudo quanto é língua, tudo quanto é país, é sensacional, tá? Assim, muita gente com muito material. Principalmente esses de movimento, essa parte de física que é dada normalmente mecânica, tem muita coisa legal mesmo. Então, vale a pena vocês, enfim, deitarem, se debruçarem sobre esse conteúdo aí e ver aí, você clica num link desses aqui, vai abrir ou uma pasta com uma apresentação que o professor depositou que tem a ver com essa simulação, ou uma lista de atividades que ele preparou para trabalhar em cima dessa simulação, enfim. Muita coisa legal, tá? Eu vou mostrar para vocês um que eu fiz. Eu fiz usando esse material que tá aqui, tá, gente? Eu fiz meio que um popurrí, eu peguei uns 2, 3 aqui, já nem lembro mais qual, e aí montei lá dentro daquilo que eu quis trabalhar, porque dá para você trabalhar isso de várias formas. Você pode usar para construção do conceito, você pode usar para, né, levantamento de hipótese e construção desse conceito, ou simplesmente para matematização, enfim. Tem diversas maneiras de se trabalhar a simulação. Então, eu vou falar de um que eu fiz, uma atividade, e que eu achei que ficou bem interessante, tá? É uma atividade para primeiro ano. Então, olha lá, gente. Essa foi a atividade que eu fiz, né, agora, já no primeiro trimestre, porque lembra que eu começo com dinâmica, né, com primeira e segunda lei da termodinâmica. Eu já vinha com uma construção histórica com eles, né, trabalhando isso, que eu vou mostrar na segunda parte desse vídeo, como é que eu faço isso. E aí, quando eu chego na síntese, né, antes de ir para a síntese da segunda lei, da primeira e da segunda lei do movimento de Newton, eu dou essa atividade, né, então a gente começa fazendo essa atividade. Então, olha lá, pessoal. Aqui eu falo do acesso, né? Eles vão ter que entrar no link. Eu vou entrar aqui, tá? Então, é esse aqui que eu vou... Ele tá abrindo. Essa simulação que eu vou tratar com eles. Espero que abra. Isso aí. Então, vamos voltar lá para a atividade. Aqui. Então, olha lá, selecione o ícone cabo de guerra, em seguida, coloque homenzinhos em ambos os lados, de forma que a força da direita seja igual à da esquerda, clique em iniciar o que acontece. Então, eles vão fazer esse passo a passo, vai, né, então... a ideia é que eles façam esse passo a passo aí, eles voltem lá para a simulação e vão olhando, vão fazendo. Vocês vão ver que as primeiras atividades, elas são bem conceituais, é bem para levantar mesmo essa ideia de conceito, né? Então, enfim, a ideia é vir aqui e colocar os homenzinhos azuis e vermelhos e tal, e eles vão seguindo essas instruções, né, e discutindo. Esse exercício eu dou de maneira coletiva, né, eles criam duplas ou trios, e eles fazem a discussão em duplas, em trios, e depois a gente toma para o coletivo, né. Aí, até aqui, ele é bem, acho que até o terceiro, ele é bem conceitual, né, ele vai tratar bem de levantamento de hipóteses, enfim.
No quarto, olha aqui como é que eu trabalho movimento cinemática. A quarta questão já entra muito da cinemática. A primeira coisa, né, ele tem que... Tem lá na simulação, tem uma parte que você tem um skate, deixa eu mostrar, né, acho que fica mais fácil, ó. Aqui, ó, eu já estou... O quarto item do meu... da atividade é sobre esse de movimento aqui, né? Então, eles vão trabalhar com essas ferramentas, né? Um homenzinho, não tem atrito, então você vai aplicar aqui uma força, obviamente vai alterar aqui o estado de movimento do objeto, movimento não, né? A inércia dele, que está parado. Enfim, não que a inércia também não seja movimento, mas... então, enfim, muda aí o estado dele. Qual o tempo para atingir a velocidade de 10 metros por segundo? Então, eu vou colocar 10 newtons, e aí ele tem que medir o tempo. Eles vão medir isso com o cronômetro, a simulação ele não... Ai, desculpa, gente, eu não coloquei aqui. Ó, aplique sobre o conjunto caixa skate a força constante de 10 newtons. Determine com o auxílio de um cronômetro, então eles vão ter que usar o celular, o tempo para atingir a velocidade de 10 metros por segundo. Gente, eu não coloquei aqui, mas eu expliquei para eles. Eles precisam medir esse tempo, tá? De repente, um marca já, o outro começa a medir o tempo, enfim. Eles têm que medir o tempo de velocidade. E esse tempo, o exato, seria 50 segundos, né? Mas não vai dar exato. Vai ter uma flutuação aí enorme. Cada grupo vai fazer um tempo completamente diferente. E aqui, eles vão ter que calcular a aceleração do conjunto skate e caixa. Eu não enfatizo aqui, mas eu falo que eles vão ter que achar essa aceleração usando o tempo que eles mediram, tá? Porque, senão, o que acontece é que eles, sabendo a massa, porque aparece na simulação a massa da caixa de 50 quilos, e eles calculam a aceleração, e não a aceleração aqui deve ser calculada a partir da variação do tempo e da velocidade. Então, de 0 a 10 segundos, né, ele teve essa variação aí de 0 a 10 metros por segundo, ele teve essa variação de velocidade, e o tempo que ele mediu, né, e aí ele vai dar um valor aí de aceleração. Para essa aceleração, não pela massa e pela força aplicada, tá? Qual a posição, olha aqui, ó, gente, olha que legal essa item C, qual a posição do conjunto ao atingir a velocidade de 10 metros por segundo, tendo como ponto de origem o tempo inicial do movimento. Gente, toda vez que eu dou essa atividade, todos até, né, que fizeram, eles calculam a velocidade média. Eles não calculam, eles não pensam que, na verdade, o que está acontecendo aí é que existe uma aceleração, então a velocidade não é constante, e eles calculam a velocidade média. Olha que louco. Então, aqui eu já começo a trazer para eles os conceitos, aí eu mostro para eles a construção do gráfico de velocidade por tempo, então eu mostro para eles que é uma reta, né, uma inclinação, falo sobre a área para calcular essa posição, se precisa calcular a área desse gráfico, enfim, toda a parte de cinemática eu acabo trabalhando aqui, tá? Sem dizer que é cinemática, tá, gente? Então é isso, né? Eles nunca vão ver, eu não passo aquelas equações bonitinhas, né? De movimento retilíneo uniforme, retilíneo uniformemente variado. Não, eu trabalho toda a ideia, todo o contexto da cinemática dentro disso, entendeu? Aí o item D, eu peço para ele repetir o A e o B, né? Com outros valores de força e monto uma tabela de força e aceleração para cada par calculado. E aí eu peço para eles determinarem a relação entre essas duas grandezas, né, força e aceleração. Gente, sempre a partir do tempo, tá? Então, a medida de aceleração é a variação da velocidade pelo tempo que ele mediu, porque aqui a gente também pode trabalhar a questão da incerteza, tá?
Por que tem que ser isso? Por que tem que enfatizar dessa forma? Porque no item 5, eu peço para ele calcular, para ele repetir o item 4 para duas massas diferentes da escolha que ele e ver se consegue determinar a relação entre as grandezas massa, força e aceleração. Beleza. Então, ele vai determinar aí... Ele vai construir essas relações de diretamente proporcional ou inversamente proporcional, né, de proporcionalidade, em cima dessa simulação. Determine o valor da massa do presente. Na simulação tem um presente como um ponto de interrogação. Quer ver? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Tá vendo? E aqui, nesse presente, eles têm que descobrir qual é a massa desse presente, tá? Então, a partir de uma determinada força aplicada, eles já viram todas essas relações antes, então eles conseguem aí medir essa massa. Aí o 7, eu falo, selecione o ícone aceleração, tal, repita todos os experimentos nos itens 4 e 5. Ai, gente, não compartilhei. Selecione o ícone aceleração na parte inferior, então eles estão no movimento, eles vão para outra simulação, e aí eles vão repetir todos os itens nos experimentos 4, nos itens 4 e 5, conferindo o valor da aceleração. Então, nessa parte, né, nesse ícone, eles vão conferir aquela aceleração que eles calcularam a partir do tempo que eles mediram, tá? Então, eu pergunto, cometeu algum erro? Caso afirmativo, é capaz de dizer qual foi o erro? E a ideia aqui desse erro porque eles são muito pragmáticos, né? O aluno, ele acha que, por exemplo, se a velocidade é 0,5 metros por segundo ao quadrado, a velocidade não, a aceleração é 0,5 metros por segundo ao quadrado, se eles acharam 0,47, tá errado, né? Então, a gente vai construindo essa ideia também do que é incerteza, do que é erro numa medida, enfim, essa ideia aqui desse item 7, é assim que eu estou trabalhando esse item, tá, gente? Então, ó, o que eu estou falando lá é aqui, ó, tem a aceleração, né, tira o atrito, nenhum atrito, e aí ele vai trabalhar esses valores, e aqui aparece o valor da aceleração, tá? E aí ele vai conferir, ele vai repetir todo o processo que aconteceu no item anterior, no 4 e no 5, agora medindo a partir do experimento o processo, porque aqui vai ser o valor, quando ele chegar em 10 lá, ele vai apresentar de fato aquele valor exato que ele teria achado se ele tivesse feito a partir da massa, né, massa vezes força igual a massa vezes aceleração. Então, a aceleração aqui é dada 0,5, por exemplo, né, metros por segundo ao quadrado. E aí ele confronta com o resultado. E quando ele ouve a palavra erro, ele acha que o que ele fez antes está errado. Porque, enfim, o tempo vai ser diferente. E acaba que carrega essa incerteza na hora que ele mediu o tempo, vai carregar, né, para o cálculo da aceleração, tá? Então, eu falo um pouco disso também nesse item. E, enfim, aí eu vou para o atrito. E eu trabalho, gente, o conceito. Então, vamos voltar aqui para a atividade. Então, aqui, até aqui, eu vou trabalhar um pouco de cinemática, os conceitos, trabalho essa parte de incerteza, de erro na medida. E aqui eu vou trabalhar o conceito da força de atrito, que é muito legal, gente. Eu peço para eles... Eles vão enxergar o atrito estático, o atrito dinâmico, tudo em cima dessas três atividades, tá? Eles montam o gráfico, né, de força de atrito versus força aplicada, então aquele gráfico que a gente conhece, né, que é bem característico, você vai aumentando lá a força aplicada, a força de atrito, até que ele rompa lá a eminência do movimento, então ele tem aquela queda e se mantém constante, independente da força que você aplica, né? Então, eles enxergam isso dentro do gráfico, e aí eu vou só trabalhar esse conceito depois que eles fizeram a atividade, tá? Então, é isso, pessoal, esse é um exemplo de como eu trabalho, deixa eu parar aqui, esse é um exemplo de como eu trabalho o FET, enfim,
tem isso que eu peguei, pessoal, não peguei, eu não criei de cabeça, tá? Eu peguei daquele material que eu mostrei para vocês no site, de professores que já fizeram essas atividades, então eu acho que peguei de lá, tá? Não foi uma criação minha, não é um mérito meu. Se você quiser trabalhar dessa forma, com esse material, quiser que eu disponibilize essa atividade, eu posso passar para vocês, enfim, vou deixar o meu e-mail, vou deixar o meu Insta, me manda mensagem, comenta aí no comentário, enfim, a gente se comunica, eu passo para você de alguma forma, tá? Se você tem alguma outra ideia, se você trabalha de alguma outra forma, eu não vou ficar aqui mostrando todos que eu já fiz, tá, gente? Esse foi um que ficou bem legal, ficou bem redondo, por isso que eu falei, eu tô mostrando que deu certo. Só que você percebe que, assim, são muitas coisas que eu vou trabalhando numa atividade que não, assim, dura, gente, um mês, entendeu? Então, de novo, a importância de você, se você tem uma cobrança de conteúdo, se a escola te cobre um conteúdo, então você vai ter que adaptar isso, porque não vai rolar de você dar toda essa atividade, né? Enfim, perder tanto tempo aí com uma atividade se você tem essa cobrança de conteúdo, certo? Aí na próxima aula eu vou falar, no próximo aula, no próximo vídeo, que é a parte 2 desse vídeo, eu vou falar dessa história, né, como é que eu trabalho, como é que eu entrei com história de ciência, e na terceira parte eu vou mostrar os canais de YouTube que eu trabalho com eles, tá? Então é isso. Até daqui a pouco. Deixa eu ver como é que eu paro isso aqui. Tá.